A paz do Senhor Jesus. Querida aluna, tudo bem com você? Estamos caminhando para a nossa última aula de hamartiologia. Isso mesmo. Hoje nós falaremos basicamente sobre a consequência do pecado, né? E assim finalizaremos este conteúdo para caminharmos então para uma nova matéria. Quero fazer uma oração com você neste momento para iniciarmos então a nossa aula. Senhor Deus maravilhoso Pai, Jesus querido, quero te agradecer pela vida desta aluna que vai ouvir a tua palavra através desta aula. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma delas, que o Senhor venha falar com elas, que o Senhor venha, meu Pai, instruí-las, que o teu nome venha ser glorificado através da vida das tuas filhas. É o nosso pedido nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que esclareça, dá entendimento e sabedoria para que tua filha possa compreender e também, Senhor, que essa tua filha possa ter, Senhor, o coração voltado para a tua palavra e o desejo de conhecer mais e mais de ti. É o meu pedido nesta tarde. Peço ao Senhor também que abençoe a nossa aula, que o Senhor venha me conduzir nesta aula. É o meu pedido em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Que bênção. Eu quero começar lendo com você, minha querida aluna, o livro de Gênesis. Gênesis, nós vamos falar das consequências do pecado, né? Então, nós vamos ler Gênesis capítulo de número 3, Gênesis 3 e 19, tá? Se você puder agora abrir tua Bíblia e ler juntamente comigo, Gênesis capítulo 3, vai lá, e o versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus. Aqui mesmo, aqui, ó. Gênesis 3, 19. Diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Né? Então aí, aqui, a gente vai vendo nessa aula, falando sobre a consequência, que o pecado do primeiro Adão, o pecado de Adão, ele afetou o que, irmã Priscila? Afetou diretamente o homem no seu corpo, né? Na sua alma e no seu espírito. Mas a redenção através de Cristo, que é o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. A todos aqueles que reconheceram o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Então vamos avançando, irmãs. Eu quero que você, se você puder depois, faça uma leitura do capítulo 3 de Gênesis, do versículo 17, versículo 18, versículo 19. Também depois leia Eclesiastes, capítulo de número 12, para você entender melhor a questão de como que o pecado ele afetou aí não só o espírito, a alma do homem, mas também o seu corpo, tá? Então, hoje nós vamos estudar, propriamente dito aí, a consequência do pecado sobre o corpo humano, conforme a perspectiva bíblica, né? E nós vamos abordar alguns temas, né, como sofrimento, envelhecimento e esperança na glorificação. Será que era para a humanidade estar do jeito que está? Será que era para a humanidade viver tantas doenças, epidemias, pandemias, entre outras coisas ruins, como vive? Então, devemos nos perguntar e, ao mesmo tempo, temos a resposta.
porque foi por causa do pecado que tudo isso ocorreu e aconteceu, tá certo? Mas vamos lá, vamos avançando. Bom, quando a gente abre a nossa Bíblia em Gênesis, nós vamos ver a apresentação dos terríveis efeitos que o pecado trouxe para toda a criação. E quando eu digo para toda a criação, de fato, para toda a criação, não só para o homem, né? Mas também para os animais irracionais, os animais, e também para a flora, a fauna, tudo que diz respeito à criação de Deus. O pecado veio trazendo aí as suas consequências, né? Então, a partir disso, a partir da queda, o homem, quando eu digo homem e a mulher também, experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, que foi manifestada ali no senso da culpa e na reação à presença, né, do Criador, né, o senso de culpa e na reação à presença do Criador após aí a sua primeira transgressão. E não muito depois disso, né, da queda, então veio a morte física. A morte física entrou então na história humana ali e começou por um homem. Que homem é esse, irmã Priscila? Abel. A gente sabe que Caim matou Abel. Então, o primeiro que experimentou ali a morte física foi Abel. Está lá em Gênesis capítulo 4 e versículo 8. Os impactos do pecado no corpo, né? A parte material do ser humano é o assunto da nossa lição de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos avançando. O homem foi criado perfeito pelas mãos de Deus. Deus não criou o homem e a mulher para experimentar a morte, Deus não criou o homem e a mulher para experimentar pandemias, epidemias, câncer e tantos outros vírus e tantas outras coisas ruins. Não. O homem foi criado um ser perfeito, foi criado perfeito pelas mãos de Deus, né? E em toda a sua constituição, corpo, alma e espírito, conforme a gente abre a Bíblia e lê lá em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 29. Bom, além, né, da perfeição, fez parte também ali dessa natureza divina. Por quê? Porque a Bíblia fala que o Senhor soprou nesse ser humano, nesse homem, o fôlego da vida, né? Então, o homem passou-se a ser a imagem e a semelhança de Deus, que nós já aprendemos aqui em outras aulas, inclusive na antropologia bíblica, que esse fôlego de vida, né, ou melhor, essa imagem e semelhança é a parte moral de Deus. Então, quando Deus cria o ser humano, Deus coloca nesse ser humano a sua parte moral, né, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas o pecado fez o que fez, né? O pecado entrou na humanidade, o homem caiu, a Bíblia diz que todos caíram e destituídos foram na glória de Deus, né? E aí, infelizmente, o homem perdeu aí toda essa perfeição, né? Bom, havia uma plenitude muito grande, né? Uma plenitude de perfeição sobre a vida do homem e da mulher, né? Mas, infelizmente, foi afetada pelo pecado, né? Porém, nós vamos ver no decorrer dessa aula, que teve a sua consequência, o que nós já sabemos, é por isso que a gente está vivendo tantas coisas, gente. E vamos falar a verdade, irmãs, aqui, agora conversando um pouquinho aqui com as irmãs, esses dias eu tenho parado muito para refletir, né? Eu acho que a gente está vivendo momentos bem difíceis, eu acho que são momentos pior que Sodoma e Gomorra. Não sei se as irmãs concordam comigo, mas eu nunca vi tanto. Eu sei que sempre teve, mas tanto feminicídio como agora, as pessoas, é tanto desamor, é tanta coisa que você olha e fala, meu Deus, como que pode?
E tudo isso, né, é essa coisa ruim, é esse pecado. Claro, não vamos isentar a responsabilidade humana, mas o pecado, ele é destrutivo. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas vamos lá, vamos avançar. O pecado e a dor. Se eu tivesse que falar algo sobre isso hoje, e nós vamos falar agora, sobre o pecado e a dor, por exemplo. O homem e a mulher desfrutavam ali no Jardim do Éden uma sensação de um bem-estar proveniente da parte de Deus, né? E não era só o bem-estar que gerava ao seu redor ali, né? Que lhe dava uma vida, uma condição favorável. Não, mas era algo muito lindo que fluía em todo o ser desse ser humano, né? De Adão e de Eva. Mas quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe a experiência da dor, né? Provocadas por fatores espirituais, né? Emocionais e físicos, né? Quando a gente abre a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 19, a gente entende perfeitamente isso. Então não foram só, o pecado não veio atuando apenas naquilo que é aparente, mas também no emocional do ser humano, né? Na parte espiritual, na parte emocional, não só na parte física. Bom, um complexo de alterações que vão, né, da perda da comunhão com Deus, né, da restrição da árvore da vida, a vivência em um ambiente agora diverso, porque Deus expulsou esse casal do jardim, né, a gente sabe disso, amaldiçoado, então, por causa da transgressão de Adão. E aí, eles são expulsos do jardim e eles vão viver agora em um ambiente totalmente adverso e debaixo de uma sentença. E isso mesmo. Porque quando Deus vai falar com o homem, com a mulher, fala com a serpente, né, e vai dando a sentença ali, Deus sentenciou. Na verdade, o homem já trabalhava, né? Por que nós sabemos que o homem já trabalhava? Porque Deus formou o homem e Deus deu toda a autonomia da mordomia para ele cuidar daquele jardim, daqueles animais, né? Cuidar de todas as coisas ali. E aí a mulher provavelmente já tinha dores, né, no seu parto, porém o Senhor as multiplicou. Mas quando o Senhor os expulsa do jardim e o Senhor dá a sentença ali para eles e os expulsa do jardim, eles carregam ali um peso da palavra de Deus, né? Da consequência, porque pecado, eu venho dizendo isso todas as nossas aulas, né? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. E o pecado, as suas escolhas, né? Tem as suas consequências. Então, quando eles saem dali envergonhados, né? Porque tinham pecado, desobedecido a Deus, agora com a sentença, vão para um ambiente, eles saem do ambiente maravilhoso, na presença de Deus, um ambiente favorável, um ambiente totalmente equilibrado, que trazia paz, né? Que eles já estavam contextualizados ali, e de repente, com o pecado, eles se veem agora sentenciados, porque, né, tem a sua consequência, e ao mesmo tempo eles vão ali para um outro espaço, para um lugar agora adverso, para uma terra árida, aonde aquele homem ele já trabalhava, mas agora ele vai ter que trabalhar dobrado, ele vai ter que, para ele poder comer, vai ter que produzir, vai ter que suar o seu rosto, né? Ele vai ter preocupações. E tudo isso vai gerar tanto nele quanto nela não só questões no físico, não, mas também no emocional, em todas as áreas das vossas vidas, porque o pecado faz exatamente isso. O pecado é terrível, né? Bom,
E em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer. E à medida que o corpo vai padecendo, vai também se degenerando até cumprir a sentença final, que é o retorno ao pó, né?